Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos aqui reunidos para juntos com o coral agradecer a Deus por mais um ano de existência deste coral. Quero louvar também a Deus pela vida do nosso pastor João Marcos, pela confiança que nos dá de trazer nesta noite uma palavra que não venha de mim, mas que venha enviada do trono da graça de Deus. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que Deus, Ele continuará falando aos nossos corações nesta noite. A presença dEle, irmãos, já é nítida no meio de nós, e se você fizer a sua parte, Deus, Ele vai falar ainda ao teu coração, dentro do tempo que temos aqui nesta noite. Meus irmãos, sem mais delonga, quero ler o texto, apenas um versículo do Salmo 138, é o tema escolhido desta festividade. Confesso que quando sabemos que não é fácil e que somos limitados, mas quando eu vi a escala eu recorri àquele que pode nos ajudar, e eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar, porque Ele está aqui nesta noite, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Salmo de número 138. O verso de número 1 nos diz: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Amém, irmãos? Meus irmãos, observando este tema, estudando a palavra de Deus, pude também ser levado a um tema que eu gostaria, dentro do tempo que temos, estar aqui falando a palavra do Senhor. Louvando a Deus, movido pela gratidão, independente da situação. Amém? A gente sabe, irmãos, que a gratidão a Deus, ela é uma atitude de reconhecimento por tudo que Ele fez e também por tudo que Ele ainda vai fazer. Quando a gente abre a nossa boca para render graças a Deus, através do canto, através do louvor, nós estamos reconhecendo que Deus, Ele irá fazer muito mais do que Ele tem feito em nossas vidas. E o canto também é uma forma da gente agradecer a Deus de forma muito harmoniosa. O louvor a Deus em forma de canto é uma forma de expressar, como disse, a nossa gratidão a Ele. Quando pensamos, em todo o bem que o Senhor, Ele nos fez, e em tudo que Ele ainda fará, decididamente, a gente é movido a agradecer a Ele. Glória a Deus. O Salmo de número 77, o versículo do 5 ao 14, nós vamos ver o salmista dizer: penso nos dias que já passaram, e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamento profundo, começo a meditar e a mim mesmo faço pergunta: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Mas o salmista ainda, ele mais adiante no verso de número 11, desse mesmo capítulo 77, desse Salmo de número 77, ele pensa e ele mesmo responde e fala com Deus, dizendo: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordareis as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que faze é santo. Não há Deus que seja grande como nosso Deus. Aleluia. Tu és o Deus que faz milagre. Tu tens mostrado
o teu poder entre as nações. Meus irmãos, observando este salmo, esses primeiros versículos que lemos, a gente vê que o salmista, no salmo do versículo 5 até o 10, ele demonstra muitas dúvidas, ele demonstra estar tomado pelas aflições, e parece também que ele tinha esquecido dos feitos do Senhor, porque, por certo, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento das pressões, a gente começa a desviar o foco de Cristo, e assim a gente pode esquecer dos feitos maravilhosos do Senhor. Mas veja que nos versos mais adiante, o salmista, ele começa a lembrar dos feitos de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus, aleluia. E como ele começa a lembrar disto, maravilhosamente, ele agradece a Deus, o coração dele é movido pela gratidão. Então nesta noite, eu quero abrir um parêntese para dizer, não foca nas tribulações, não foca nos apertos que vêm ao teu encontro, foca nos feitos que Deus já fez, e por isso você está aqui nesta noite. Aleluia. Os feitos de Deus, ele te move. Os feitos de Deus te faz prosperar a cada dia. Aleluia. Você não pode parar, porque a aflição está grande, porque a luta ela está travada, mas levanta os teus olhos para o céu, e lembra dos momentos que o Senhor, ele já tem te dado vitória. Quantas bênçãos a sua salvação, quando na cruz do Calvário, ele se entregou. Isso, irmãos, é motivo para a gente ser grato, para a gente ser agradecido, para a gente abrir a nossa boca e louvar ao Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O salmista, ele estava angustiado, ele estava triste, porque é natural que a gente queira baixar muitas vezes até as armas no momento da aflição, até parar de cantar. Muitas vezes a gente quer, porque não está dando certo, porque na casa está tudo ao contrário. Mas eu quero te dizer, Deus, ele continua sendo o mesmo. O Deus que atendeu o salmista, aleluia, o Deus que fez milagre no passado, ele é o mesmo que está a mudar situações no presente. E o teu canto não pode ser calado pelas circunstâncias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero apenas estar meditando também, falando sobre 3 personagens da Bíblia que a gente vê eles adorarem a Deus, independente das circunstâncias. E eu fiquei maravilhado quando eu li esses textos, olhando de início, Paulo e Silas. Como bem sabemos, a Bíblia nos diz que depois deles serem açoitados, presos injustamente, eles oravam e cantavam louvores. Atos capítulo 16, o versículo de número 22 ao 25. Se você puder, leia também comigo. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que as suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-lo com cuidado. Aleluia! Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-nos no cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Aleluia! Mas ninguém para
o verdadeiro adorador. As circunstâncias não impedem dele ir mais adiante. Alguém pode até tentar te parar, mas ninguém tira o que está dentro de ti, que é uma essência que foi dada por Cristo. Há uma graça de Deus dentro da tua vida que te move a adorar Ele. E foi isso que aconteceu quando Paulo e Silas, eles foram lançados. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam, aleluia. As circunstâncias não foram suficientes para parar Paulo e Silas, aleluia. Eles tinham os motivos, pela lógica humana, de parar de cantar, de abaixar a cabeça, de não querer mais saber de Deus, mas eles oravam e cantavam hino a Deus. O que você tem feito no momento da aflição? O que você tem feito no momento da afronta? Qual tem sido o teu canto? Deus, Ele deseja que sejamos agradecidos, mesmo mediante as afrontas do diabo, porque dele vem a vitória. Aleluia, aleluia, a vitória vem de Deus. Então não para de cantar, não para de louvar, não para de fazer para o Senhor, porque tem galardão e tem recompensa terrena de Deus para a vida dos servos fiéis. E Paulo e Silas, quando canta, o extraordinário acontece. E veio à minha mente, a Bíblia não diz, mas eu imagino todos ali assustados, até mesmo os presos que com ele estavam. Quem sabe eles disseram: como pode? Esses homens estão presos, amarrados, e estão cantando ainda. O que é isso? É a graça de Deus que estava na vida de Paulo e Silas. E por isso eles não pararam de adorar. Eles não pararam de exaltar, aleluia. Estava doendo por dentro, mas na sua boca exalava o verdadeiro louvor que moveu o trono de Deus. E a Bíblia diz que aconteceu um reboliço ali, um terremoto. Os céus começaram a tremer, porque quando o fiel adorador, ele permanece adorando, o milagre vem logo em seguida. A resposta de Deus chega. Está difícil hoje, está doendo hoje, mas não te preocupa, continua, persevera, porque Jesus vai chegar. Ele já é providência. O Deus que você serve, enquanto você é grato, Ele vai te abençoando. Enquanto você é grato, Ele está preparando o teu banquete logo após esse sofrimento. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então Paulo e Silas receberam do Senhor a vitória. Paulo e Silas receberam do Senhor, aleluia, aquilo que nenhum dos presos tiveram antes, a mente para pensar e recorrer até quem poderia resolver a situação. Então o louvor, ele não pode parar mediante as circunstâncias. Outro que eu queria falar para a igreja é Abacuque. Abacuque, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, e o 17 e o 18, esse cenário que Abacuque pôde ver, pôde presenciar, não era um cenário fácil. A Bíblia diz que ele falou as seguintes palavras: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O cenário não era fácil.
A crise era grande, a situação era difícil, mas o fiel adorador, quem tem a graça de Deus, irmãos, ele vê depois da prova, ele consegue enxergar, porque Deus lhe mostra que depois dessa grande seca, vem uma grande bonança, aleluia. Depois da sequidão, a terra ela brota, porque Deus manda chuva, e daí começa a brotar, a crescer, e a abundância chega. Eu quero dizer que Abacuque, irmãos, ele não pensou, aleluia, em baixar as armas, mas ele disse: olha, eu estou decidido a continuar no mesmo lugar, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Pode faltar o que for, mas eu continuarei no meu lugar, louvando para Jesus, adorando a Jesus, exaltando a Ele, porque Ele merece a minha adoração, aleluia. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo pareça não ter solução, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Não sai do teu lugar, continua aí, louvando, dando a Deus o teu louvor, se esforça, a maneira que tu vem se esforçando, os céus Ele contempla. E não fica, Deus ele paga o salário em dia, ainda que não mereçamos, mas Ele paga para aquele que trabalha para Ele com dedicação, com alegria, aleluia, sendo fiel a Ele e a sua palavra. Então, ainda que tudo dê errado, é como Abacuque dissesse: eu prefiro adorar, eu prefiro agradecer. É tudo dando errado, e você dizendo: mais grato a Ti, mais grato a Ti. Alguém olhando do lado de você: mais consagrado, ó, faz-me Senhor, porque a graça de Deus está na tua vida. E a graça ela te move, aleluia, em meio às circunstâncias, a graça de Deus te dá a condição de adorar a Ele em espírito e em verdade. E é por isso que você chegou aqui nesta noite, não foi mérito seu, foi a graça de Deus que te trouxe, e sairás renovado, porque Deus é fiel para te fortalecer nesta noite. Ele é a tua força. Abacuque, depois de tudo isso, ele disse, no verso de número 19: o Senhor, o soberano Deus, é a minha força. Por isso que ele estava decidido a permanecer no seu lugar. Ele estava decidido a permanecer adorando aquele que podia mudar a situação. Aleluia. O teu Deus é grande, Ele pode mudar a situação. Você sabe, mas às vezes a fé oscila, mas Ele te trouxe aqui para te lembrar: eu ainda tenho controle, eu posso, enquanto tu adora, eu posso fazer. Aleluia. Não tem nada perdido para Ele não, é mentira do diabo, se ele tem soprado nos teus ouvidos. Mas Deus te diz nesta noite: a tua força vem de mim, e se tem força, me adora, porque enquanto tu me adora, eu entro onde tu não entra, eu vou até onde tu não pode chegar, aleluia, e depois tu agradece, porque eu faço. A graça dele está presente aí. Ai, arabassobranai, remantu, devassuganai. Os espinhos podem até estar doendo, mas o canto ainda sai da tua boca. Aleluia! Junto com as lágrimas e o céu contemplando tudo. Porque mesmo diante das circunstâncias, você não para. Oh, aleluia! A graça dele está descendo neste lugar. 80 anos, um ano de jubileu. Deus marcará esse jubileu.
Anderaia sobranai. Ai, araba sobranava astéria. Ande camanaia suda. Ele ainda vai inverter a situação para mostrar a alguém que Ele é Deus na vida dela. Quantas vezes pensassem em desistir, pensassem em parar, mas Deus está dizendo a alguém aqui nesta noite: aleluia, um pouquinho de tempo vai chegar. O teu canto embargado tem chegado às narinas de Deus, e Ele tem resposta para o teu canto nesta noite. Não pare de adorar, persevere. E eu quero concluir citando outro personagem bíblico que me chamou muito a atenção, e eu creio que chamará também a sua. É Jó. Jó, ele tinha motivo, irmãos, para não adorar. Pela lógica humana, Jó, ele tinha motivo de sobra para dizer: eu não vou mais adorar a Deus. Porque a dor de Jó, irmãos, que dor tão grande. Isso eu penso, mas eu não sinto. Eu sei, aleluia, que não se compara a dor daquele que morreu na cruz por nós. Mas comparando, talvez, a tua dor nesta noite, o que Jó passou, aleluia, ninguém mais sofreu igual. Mas Jó, ele não parou. Veja, irmãos, o que diz capítulo de número 1, verso 20 e o 21 de Jó. Nos diz: então Jó se levantou e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas, raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. E ele fez o que, irmãos? Adorou ao Senhor. Jó já tinha perdido os filhos, a sua riqueza, estava numa situação terrível, onde talvez a medicina já tinha dito: olha, isso aí deixa morrer, nem precisa trazer mais para cá para a gente assistir, porque não tem jeito também nem para ele. Depois, mas Jó permaneceu fiel a Deus e a sua palavra. Jó disse: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Louvado é o nome dele. Ele estava triste, aleluia, oh aleluia, ele estava movido por uma tristeza, porque ele era humano como nós, mas ele era agradecido a Deus, irmãos. A graça de Deus na vida de Jó fazia com que ele dissesse essas palavras de uma forma muito sincera: louvado é o nome do Senhor. Será que nós estamos pelo menos, irmãos, buscando seguir o exemplo deste homem de Deus em relação às lutas que vêm ao nosso encontro? Aleluia, as aflições que a gente tem enfrentado. Será que a gente tem dito: louvado seja Deus? Será que a gente tem de manhã logo cedo também abrido a nossa boca e glória a Deus, porque Ele é bom, independente do que está acontecendo? Porque quando a gente abre a nossa boca para agradecer, é porque a gente crê que aquele que está no controle, Ele sabe o que faz, e o que Ele faz é o melhor. Aleluia. Então Jó,
ele adorou ao Senhor. Ele manteve a sua fidelidade a Deus, independente da sua dor. Nesta noite eu quero te dizer, continua sendo fiel a Deus, continua adorando a Ele, porque Ele vai te honrar. O cenário de Jó, ele foi mudado, porque ele permaneceu fiel. E para o fiel adorador, Deus sempre tem recompensas. Não é para o fiel murmurador, é o fiel adorador, aleluia. É aquele que quando o maestro, ele manda ir para aqui, ele vai. E quando o maestro marca o encontro, ele está presente. E quando o maestro diz, é esse hino, ele canta agradecido. Porque o que importa para ele é adorar, é render graça àquele que é todo poderoso. E esse Deus poderoso, Ele está como um termômetro nesta noite, aleluia, a observar, aleluia, o nível da minha e da tua adoração, aleluia. E será através desta medida que as bênçãos virão sobre a tua vida. E eu concluo dizendo que precisamos, dia após dia, irmãos, lembrar dos feitos do Senhor, lembrar das maravilhas e das suas promessas, porque Ele não falhou, as promessas deles estão de pé. Quando a angústia querer tomar conta, lembra-te da promessa que Ele fez. Ela será como uma ponte para que você vença os desafios, as lutas. Porque Deus, Ele ainda é o mesmo. E as suas promessas são fiéis. E principalmente, irmãos, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que nos garantiu a salvação. Sendo assim, seremos fortalecidos pela graça de Deus e viveremos uma vida de gratidão a Ele em todo o tempo. Não acharemos espaço para a murmuração, para parar, mas sempre para avançar, porque a nossa vida, aleluia, independente das circunstâncias, precisa ser uma vida de gratidão ao nosso Deus. E ao ouvinte da palavra de Deus, a maior demonstração que você pode fazer nesta noite, em forma de gratidão a Deus, é entregando a tua vida a Ele. E nesta noite te será lançado o convite: não rejeite, mas aceita Cristo para morar no céu. E que Deus os abençoe.